pessoal, começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa e também com os nossos primeiros convidados nessa nova fase do 45 minutos dentro da nova estrutura, das novas dependências aqui do nosso grupo. E a gente não podia estar em melhor companhia. Vocês estão vendo que a gente está ao lado do professor Hélio dos Anjos, seu filho Guilherme, que também está há alguns anos trabalhando junto da comissão técnica desse profissional que nós aqui da bancada, e tenho certeza que boa parte da nossa audiência, que a gente acompanhou, que a gente começou a acompanhar ainda enquanto torcedores, né? Professor Hélio dos Anjos, que já figurou aí no futebol pernambucano desde a década de 90, é um dos grandes personagens da história deste futebol e, por isso, muito nos orgulha, Hélio, recebê-lo aqui, tá? Na nossa casa, como nosso primeiro convidado aqui para as nossas entrevistas. Então, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite. Parabéns pela mais nova conquista, né? A nova aquisição desse currículo vitorioso, né? E muito obrigado de verdade, tá, por aceitar nosso convite. Parabéns, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente acompanha, né, o trabalho de vocês, muito também por questões informativas. Eu acho que é sempre muito saudável, né, e é importante para enriquecer também o nosso trabalho, você acompanhar profissionais que têm seus pontos de vista, suas opiniões. Então, é legal. E para a gente está sendo um prazer muito grande, pode ter certeza que estou feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu dar um abraço aqui também em Guilherme. Guilherme, a gente conversando aqui, também acompanhando suas entrevistas, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Parabéns também, tá, pela conquista, pelo acesso. Seja muito bem-vindo. Eu queria tirar uma dúvida, né? Como é essa relação, obviamente, de trabalhar com o pai, né, e chamar o pai de professor. Acho que no Timocast eu ouvi essa ontem. Meu amigo, que eu fiquei... Chapo até falou, eu vou incorporar isso lá em casa. Eu gostei de ver o filho chamando o pai de professor. É moral, né? É uma moral considerável. Mas eu queria saber aí, Guilherme, como é para você trabalhar com seu pai e também e dar as boas-vindas com o professor Hélio. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? Conversando, batendo um papo de futebol. Gosto muito dessa nova interação que está surgindo, né? Já surgiu há um certo tempo, mas é muito positivo porque a gente tem a oportunidade de realmente passar aquilo que a gente é enquanto profissional, muitas vezes enquanto pessoa também. É um programa bem interessante, onde a gente pode mostrar um pouco mais da realidade daquilo que realmente ocorre nos bastidores, e uma delas é essa, né? Tenho o hábito, desde que eu comecei a trabalhar com ele há 14 anos, vou entrar ano que vem no 15º ano em conjunto com ele, eu sempre observei uma situação, acho que todo mundo chama ele de professor, do primeiro funcionário que atende lá dentro do clube ao presidente, e acho que não tem por que ser diferente, né, comigo. Vi isso como algo importante, inclusive, para as pessoas entenderem que existe uma diferenciação, né? Ali dentro nós somos profissionais e não tenho dúvida que um dos profissionais mais cobrados por ele sou eu. Tenho certeza. E isso me fez crescer demais. Sem dúvida alguma, me fez crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Sim, meu professor, né? Na acepção da palavra mesmo, realmente dentro da prática. Eu aprendo ainda, me desenvolvo muito, ainda me vejo, muitas pessoas perguntam muito sobre isso, ainda me vejo mais tempo com ele, porque eu não canso de aprender. Esse ano foi um aprendizado muito grande, foi diferente, porque a gente vem construindo sempre, a gente vem modificando sempre. Eu acho que por isso que a gente, nos últimos 8, 9 anos, vem conquistando tanto. Só uma última dúvida, antes de passar também o microfone para os meus colegas. Em casa, na resenha, no almoço de família, né, aí vira pai. Sim. É engraçado que a gente sabe pai, porque você cresceu também por aqui. Quero saber como é que é na intimidade aí. É pai, assim, eu
minha mãe eu às vezes chamo de mamãe, às vezes numa mensagem eu também não consigo chamar, né, é mãe também pessoalmente, é engraçado, só por mensagem assim de texto às vezes, mas meu pai é sempre pai também e às vezes dentro do trabalho é impossível, eu acho que eu não me lembro de alguma vez que eu tenha chamado de pai, assim, é realmente o professor, e a gente está sempre falando, se dirigindo a ele, mas falando sobre ele, né? Mas quando eu tenho que me dirigir a ele, eu chamo ele de velho às vezes, velho, pô, e o Marcelo e eu peguei isso do Marcelo, falei, pô, ótimo, o Marcelo chama ele de velho, eu também vou chamar, porque o Marcelo veio antes de mim, né, na maneira de dizer da estrutura profissional. E eu iniciei no Atlético Goianiense com eles e eu era terceiro auxiliar, existia o Marcelo, na época existia o Jairo, então foi um processo de construção até ganhar a importância que hoje a gente tem dentro do contexto. Só para completar isso aí, se vocês dividirem o Uber a caminho do Náutico, quando é que o pai vira professor? Em que momento? Se dividiu o Uber no mesmo carro, tá? Em que momento? Pai, pô, chegou lá, assim... Rapaz, entrando para dentro do clube. Uniforme, né? Na hora que entrar no estacionamento do Náutico. Uma pergunta que acaba sendo inevitável, eu estava até pensando em fazer ela mais à frente, mas a gente já começou por aqui, e que você já disse que já vem sendo perguntado. Eu acho que foi justamente antes dessa vinda agora para o Náutico que surgiu pela primeira vez um rumor de trazer Guilherme. Eu acho que Hélio estava ainda na decisão se ficaria no CRB ou não. Pela primeira vez eu li rumores de uma possibilidade de desmembrar. Sim. É claro que vocês já conversam sobre isso. Guilherme já tem um histórico muito grande, Hélio, ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, a dupla vive um grande momento junto, né? Como é que vocês pensam? Você enxerga Guilherme ganhando asas pós-legado de Hélio dos Anjos? Ou você... pode ter um dia Guilherme do outro lado do campo, comandando outro time. Como é que vocês enxergam essa transição? Olha, sinceramente, que nós nunca discutimos isso. Né? Eu sempre que eu falo para todo mundo, eu criei meus filhos para o mundo. Né? Eu criei filho para ficar debaixo das minhas asas a vida toda. Né? Tanto que eu tenho uma filha mais velha do que ele, que saiu de casa com 17 anos, estava morando em São Paulo sozinha, fazendo Fundação Getúlio Vargas. Ela é uma administradora, executiva de uma empresa. Ele também, a gente estava na Arábia Saudita, quando ele resolveu que queria trabalhar com futebol, ele veio também sozinho para São Paulo, fez a sua faculdade. E eu penso assim, eu acho que ele está enriquecendo muito ainda em relação a muita coisa do futebol. A grande virtude que ele tem e as oportunidades que ele tem, eu não tive, porque hoje se estuda muito mais do que quando eu comecei a trabalhar com futebol. Então, o Guilherme também, ele investe muito nele. Isso não é à toa que ele preocupa com os idiomas, 4, 5 idiomas. Essa questão de fazer a gestão esportiva na Europa, igual ele fez, o MBA, para mim, foi muito importante. Eu acho que o treinador, ele vai passar por um processo de gerenciamento geral. Né? Já tem na Europa, né? Vai ser responsável pelo que vai investir, ele vai fazer conta do que ele faz conta do que vai investir, tanto quanto ele faz conta do que tem que jogar. Então, o Guilherme está tendo essa facilidade. Então, tanto que o Guilherme passou a ser um assistente mais importante para mim, porque o elo de ligação com todas as vertentes do departamento de futebol é ele que faz para mim. Hoje, dentro do Náutico, ele conversa muito mais com o Bruno do que eu. Eu detecto uma situação, eu converso com ele, muitas vezes por WhatsApp, estamos indo para o clube, que nós vamos em carros diferentes, ou então, dentro de casa, nós discutimos, ele faz lá os acordos, os contatos com o Bruno, com a direção de futebol no geral, e a gente entra mesmo para definir a situação. Né? Então, isso para mim está sendo muito importante. Nas áreas técnicas, né, o desenvolvimento, a relação dele com a área de fisiologia, com a área de fisioterapia, com a área médica, é muito importante para mim, porque todo mundo sabe, eu sou um pouco mais estourado, né? Então eu entro muito para decidir, né? E muitas vezes também, eu sou muito sincero, eu decido também sem discutir com ele a situação. Você entende? Quando eu vejo que a coisa está fugindo e tudo, eu vou lá, decido, e aí muitas vezes eu falo, vai lá e apaga o fogo depois, porque para mim já não dá mais desse jeito. Né? Mas a importância que ele tem e é o conhecimento técnico dos setores.
né? Eu tenho um conhecimento, ele me ensinou a ter esse conhecimento. Né? Então, eu, por exemplo, eu fiz os cursos da academia. Eu não tinha necessidade, eu tenho licença especial da CBF, como eu tenho licença da Asiática. Né? Mas para mim era importante. Ele falava, pai, é importante, os caras gostam de escutar o senhor também, porque esses cursos, a gente fala, o melhor deles é o encontro dos treinadores. O melhor deles, a gente até brincava, o melhor deles é na hora do almoço, na hora dos lanches, nos intervalos. Pô, você ter a oportunidade de conversar com o Mano Menezes, com o Tite, com o Dorival, com todo mundo, pô, é um enriquecimento muito grande. Sai cornetada nesse meio aí? Não. Esse grupo é um grupo muito, sabe? Alto nível. É um grupo muito alto nível. Mas tem resenha, é isso que eu queria saber. Cabe resenha. Agora, eu vou ser muito sincero, esse grupo não fala de ninguém. É um grupo, assim, muito ético. E eu vou ser muito sincero. Eu hoje faço parte do grupo principal da Federação Brasileira de Treinadores, nós estamos muito fragilizados, todo mundo sabe, né, que essa questão da entrada de novos treinadores. Nós vamos ter até um encontro agora muito importante na CBF, no dia 4/11, né? O Mancini é o nosso presidente, Zé Mário, aquele antigo Zé Mário, foi um presidente há muito tempo. E esse grupo de elite, da elite que eu falo, são as pessoas mais experientes. É uma ética muito grande. Já o grupão, não. O grupão é onde que tem mais de 100 treinadores. Eu saí do grupão. Porque eu não admitia, eu não posso julgar treinador da seleção brasileira publicamente. Eu não posso julgar um treinador da seleção brasileira, o meu representante lá. Ele pode estar errado, ele pode estar certo, mas eu tenho que ter a ética de saber que naquele grupo, naquela conversa, a gente não pode externar uma crítica para um companheiro. Porque é aquela história, hoje é o Ancelotti, eu tenho que apoiar, é o futebol brasileiro, amanhã é o Tite novamente, a gente tem que apoiar. Desviei um pouco o assunto, né? Mas, então, a importância do Guilherme dentro do contexto é esse. E, de 2 anos para cá, nós passamos a trabalhar, eu como head coach e ele como coach. Então, essa é uma situação. Então, o Guilherme tem envolvimento na parte tática, na prática e na teoria. O que eu quero, nós discutimos, vamos para a teoria? Vamos. Quando eu acho que eu tenho que ir, a teoria do conjunto, ela é minha. A teoria e a prática do conjunto, ela tem muito. A parte específica é muito dele. Eu valorizo muito isso. Todo mundo falou muito da nossa defesa, e foi falando. O responsável pela defesa foi o Guilherme. O responsável específico pela defesa foi ele. Então, na parte, nós desenvolvemos, olha, vamos manter a nossa linha alta, mas nós precisamos acertar isso, acertar aquilo. Vamos buscar ali, vamos lá no Chelsea, vamos ver o que esses caras fazem de linha alta para a gente elaborar. O Flamengo foi um laboratório muito grande para nós, né? Eu acho que o Flamengo deu uma demonstração esse ano de uma linha alta quase que perfeita no sentido geral. Aí a gente elabora o trabalho, elabora o vídeo que vai mostrar e ele passa. E eu deixo a prática com ele. Hoje eu falei com os torcedores que foram lá fazer uma homenagem de um programa que vai ter aí. Eu perguntei para eles qual teria sido o lance mais importante para eles da classificação. Todo mundo falou muito os lances do Muriel contra o Guarani. Realmente foram capitais, mas ali é o lance isolado, individual. Mas no conjunto, o lance mais importante para nós, no conjunto do trabalho, que você viu o trabalho, você viu o que foi a repetição, foi o não pênalti. Porque ficou a linha de impedimento. Né? A linha fez perfeito um trabalho. Aquilo ali é automático. Você faz. Quando é a linha alta, é mais fácil, é mais gostoso fazer, porque tem espaço. Quando a linha é baixa, agora ali nós estamos 51 é mais difícil fazer, né? Aí você falou tudo. Cabeça cansada, perna pesada. E medo, né? Exatamente. E segurança de resultado. E eles fizeram perfeito. Aí eu falei, gente, o lance capital do nosso acesso foi esse lance. Porque a gente. Aí o último lance do acesso, né? Aí é onde que valoriza o trabalho, em conjunto. Porque é uma movimentação, é um raciocínio de 4, 5 pessoas. E detalhe, que ele acaba sendo um pouco subvalorizado, porque a transmissão do jogo não trouxe nenhum replay
Nada. daquele impedimento. daquele impedimento. Tanto que gerou a sensação imediata Sim, sim. nas redes sociais de que o Náutico estava sendo beneficiado pela arbitragem, porque o restante da jogada realmente não estava impedido. Mas era 3 impedidos. Estava É isso aí, todo é isso mundo aí. Eu até estava mostrando. Percebam que os prints que estão circulando, o jogador do Náutico já está com a mão para cima. Já está com a mão para porque cima. Já é a continuação da estava mais jogada. próximo do jogador, estava com a mão para cima. Que já é a continuação da jogada, o impedimento já foi antes, né? Então isso para nós valoriza muito. Então, o Guilherme é responsável por isso. Tá? Quando eu iniciei minha carreira, eu era tido como defensivo. Toda a vida tive como defensivo. Em Goiás eu era chamado o L dos volantes. Né? Mas eu jogava Mas com aqui três. não ficou Pois tão marcado não, por isso. mas né? eu jogava com 3 volantes Porque os sensacionais. Eu quartos tinha dos 90, Josué, seleção brasileira. Marabá, um dos melhores volantes na época. E Túlio Lustosa, que foi campeoníssimo no Botafogo e tudo. Então, eu trabalhava meu time com isso. E eu tinha Fernandão, Araújo, Dil. Quer dizer, eu tinha quem resolvia lá o problema. Né? Então, essa parte de defensiva, eu estou dando muito mérito para tudo, para todo o trabalho, para os jogadores principalmente, mas o Guilherme tem desenvolvido isso muito bom e eu acho que também para a carreira dele é muito importante. Agora, hoje, a nossa referência são as linhas. A nossa referência de trabalho são as linhas. Os jogadores já entram para o desenvolvimento pensando nisso. A parte de Guilherme dessa pergunta, né? Essa ganhar asas, quando você imagina que... E se você pensa um dia, antes do seu pai colocar um ponto final na carreira, de um grande duelo aí, um enfrentamento. O Nelsinho e o Eduardo. Seria bonito, né? Claro. Seria interessante. Olha, eu realmente ainda me vejo trabalhando com ele. Esse novo formato que ele comentou, ele vem sendo desenvolvido por nós. Realmente, na nossa opinião, eu comentei com ele após o jogo, foi algo muito diferente que a gente propôs, ainda mais diferente ainda aqui do que foi no último ano. Teve um resultado muito positivo e eu particularmente acredito muito que a gente tem que estar sempre em mutação e em mudança, né? Mudando aquilo que pode ser melhor, né? Mudando aquilo que a gente pode qualificar tanto a nossa equipe de trabalho, quanto ele, quanto eu. Então, eu acredito muito nisso, e sou eu que corro atrás dessas coisas, de propor, na minha opinião, um grande mérito. E eu já escutei isso de filhos de treinadores. Vou dar um exemplo. O André, que trabalhou com a gente, foi um filho de um treinador, ele é preparador físico, ele falou isso para mim, do grande Ferreirão. Né? Isso. Ele falou, Guilherme, eu acho que uma coisa muito legal do professor é que a aceitação dele ao novo. E o grande mérito dele, na minha opinião, é esse. A única coisa que nós batemos é interessante aquilo que gera resultado. O moderno bom é esse. O bonito é legal se ele gera resultado. Então, nossas linhas seriam baixas, a gente faria linha de 6, linha de 7, um caminhão na frente da área, igual o pessoal brinca, se isso gerasse resultado de forma consistente e estatisticamente isso fosse, na maioria das vezes, gerador de resultado. E estatisticamente, se a gente for olhar os 4 times que subiram, por exemplo, só um trabalhava com linha extremamente baixa, Ponte Preta. Vai para a final. Londrina, time que propõe. São Bernardo, time que propõe. O outro acesso? O Náutico. Náutico. Não vou nem falar que a gente propõe, né? Nós passamos 67% do tempo no campo do adversário. Nós temos o maior número de entradas na grande área média da competição. E ainda assim nós sustentamos uma linha muito alta para quê? Para deixar esse adversário longe do gol. Então a ideia nossa... PPDA. O melhor fator o de Náutico pressão. foi o melhor time numa parte importante do campeonato, Sim, né? sem Mas dúvida. depois teve Estatisticamente, nós fomos o melhor time da competição. Não eu acho quer dizer que que a gente terminou em primeiro. o teto de futebol jogado talvez tenha sido o Náutico, o melhor time. Sim, quem chegou a jogar o maior As pessoas nível, comentaram muito isso. Eu acho que seria o Náutico. Amigos nossos, pessoal do Londrina, tenho grandes amigos, pessoal da Ponte Preta, naturalmente, né, assim, podemos ver, né, as amizades que a gente tem lá, e o pessoal comentou muito isso com a gente. Olha, o que vocês jogaram não tinha como não subir. Foi merecido porque era o melhor futebol da primeira fase. E assim, fruto de muito trabalho, naturalmente. São processos que a gente estabelece em todas as áreas, sempre discutido com ele. Nós temos os processos defensivos, didáticos, com progressão, foram respeitados, os atletas foram atingindo
algumas etapas que, inclusive, foram surpresa para nós. Nós vamos terminar, acredito, se o Flamengo tomar 2 gols até o final do ano, nós terminamos com a melhor média, a defesa com a melhor média do Brasil, de gols sofridos. Então, é algo que tem que ser visto de forma positiva, sim, porque é um time que propõe jogo, é um time que quer atacar o tempo todo, quer pressionar um adversário o tempo todo, mas tem uma das melhores defesas do país. E, mais uma vez, mérito muito grande dos atletas, porque realmente foi um pé no saco da minha parte para a gente conseguir esse resultado. E eles tiveram uma aceitação, passaram a ter prazer, porque não adianta resultado traz o prazer de desenvolver, o prazer de trabalhar. E assim, realmente a questão do nosso trabalho como um todo, essa modificação toda, ela veio em função do nosso preparo, sem dúvida nenhuma. Eu me preparei muito, área a área. Eu tenho cursos de todas as áreas que impactam no futebol: nutrição, marketing, análise de desempenho, preparação física. Trabalhei com preparação física no início da minha carreira, antes de começar a trabalhar com ele, fisiologia, idem. Então, busquei me capacitar, porque eu vi que seria importante para esse conjunto de fatores e para também dar um pouco de liberdade para o principal, que é ele tomar decisão. E tomar decisão não é simples. Você precisa estar com a cabeça fria, você precisa estar com tranquilidade. Então, acho que a dupla vem funcionando muito bem, muito em função desse conjunto de fatores, né, agregados. Você começou a responder a pergunta que eu estava querendo fazer, que era fazendo um pouco sobre essa campanha. Vendo de fora, naturalmente, né? O Náutico tem o trabalho, que é difícil dizer o trabalho de Guilherme, o trabalho de vocês dois, da comissão técnica do Náutico, ela parece, vendo de fora, ter 2 eixos assim, de transformação do Náutico. Na hora que vocês assumem o lugar de Marquinhos Santos, porque o Marquinhos Santos chegou a ter uma intertemporada, na hora que termina o Pernambucano, o Náutico acaba, e teve aquele intervalo, ficou naquela dúvida se trocava ou não trocava o treinador, manteve o treinador e vai até o jogo com a Itabaiana, perde e muda. Ou seja, na hora que vocês chegam, muita gente fala, quando eu cheguei a comentar, mas ele assumiu na segunda rodada. Veja, assumiu na segunda rodada, mas depois de perder 2 semanas de preparação, como todo mundo teve. Então, querendo ou não, ainda que tenha treinado 18 a 19 rodadas, teve que transformar com o campeonato em andamento. E como o Fred falou, e essa é a minha opinião também, eu tenho essa opinião que ele tem, o Náutico chegou a praticar o melhor, independentemente da liderança que o Caxias teve na primeira fase, mas acho que o Náutico teve o melhor futebol. A transformação do futebol do Náutico para chegar a isso. Do time que tinha tido 5 goleiros na campanha do ano passado, de uma zaga que chegava um zagueiro atrás do outro e não encaixava, e de repente passar a ter uma defesa que você está trazendo números que dentro do cenário pode ter proporcionalmente a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Essa é uma pergunta. E a segunda é sobre a transformação da segunda fase. Essa é mais curta. É depois de perder 2 jogos nos aflitos, a gente até brincou. Eu não lembro de um quadrangular, porque é uma coisa que é tradicional do Brasil, né? Tem o quadrangular e de volta 6 rodadas, e sempre tem 2 vagas. Tirando aquele quadrangular que é para ser campeão, mas quadrangular de acesso são 2 vagas. Eu não lembro de alguém perder 2 jogos em casa e subir. Então, e sobretudo, de forma seguida, e ainda para completar, porque se você tivesse empatado os 2 jogos em Campinas, aí volta para o Recife e perde esses 2, mas até a ordem foi ruim. Então, perfeito. Como é que perde esses 2 jogos? Aí já tinha perdido Marco Antônio, Patrick Alão, já tinha começado a perder peças, vai começar a perder peças, e não poder perder em Campinas. Como foi aquela semana, sobretudo o jogo da Ponte Preta, eu acho que é tão importante, que era, perder tá fora. Se você tirar qualquer um daqueles pontos ali, o Náutico não sobe. Então, é a transformação de futebol da primeira fase e essa transformação dentro de ambiente psicológico na segunda fase. Eu queria saber como é que vocês enxergaram isso nessa campanha. Olha, você citou coisas muito importantes, né? Não tem como você chegar num clube como nós chegamos. Hélio dos Anjos e Guilherme conheciam o Náutico. Mas as pessoas que estavam dentro do Náutico naquele momento eram desconhecidas. Os jogadores, principalmente. Você está entendendo? A própria direção. São pessoas que eu não tinha tido relação. E é muito duro esse tipo de mudança. Porque o Bruno foi muito importante nisso tudo. Porque a partir do momento que o Bruno nos procurou, nós colocamos qual seria o projeto, como seria delineado as decisões, e ele é assim que eu quero. E para os jogadores, eu só falei uma coisa, né? A partir do momento que ele chegou, pegou o fisiologista, e o fisiologista apresentou os números dos atletas, na primeira reunião eu falei para eles que aqueles números eu não ia aceitar. Não é daqui 15 dias, não. Eu não aceito para o próximo jogo.
Então, os números dos jogos, os números, o volume, Metragem alta metragem, intensidade, intensidade, número de sprints. número de sprints. Não. Então, nós temos que resolver esse problema. Agora, vai sangrar. Vai sangrar. Vai ter contusão. Porque eu não posso, para me tirar o limite, para me colocar o jogador no limite dele, a gente corre risco. Tanto na preparação, quanto também na hora dele jogar. Então foi uma coisa muito direta, mas muito direta. E aí você fala também, professor, inclusive na conversa com os jogadores, né? Sim. Porque se você está propondo, né, para um atleta profissional que ele realmente vá ao limite da condição física dele, para que você consiga extrair o melhor até Sim. da capacidade técnica, tática dele. Sim. Eu queria saber se você encontra algum tipo de resistência lá dentro e como lidar com isso aí, professor. Pode acontecer, mas eu sou muito direto. E eu tenho uma coisa boa, né, na minha vida profissional. Os jogadores que vêm trabalhar comigo e nunca trabalhou, eles conversam entre eles. Então, falam, olha, com o homem não tem acordo. Não tem acordo. Tanto que eu até brinquei, falei, olha, vamos começar hoje. Quem não tiver afim, passa ali, bate o sininho e pode ir embora. E o grande lance do futebol moderno trouxe algumas coisas muito importantes e a gente utiliza, é corroborar a cobrança com os dados e informações. A Exatamente. partir do momento que você fala para o atleta, olha, eu preciso você trabalhando o seu número precisa trabalhar a 70% a mais, 20% a mais. Nós coletivamente precisamos, e isso é um fato, aí eu vou dar números reais, nós coletivamente precisamos trabalhar com 7.300 metros de alta intensidade em cada jogo. Se nós trabalharmos numa faixa de 7.300 para mais, nós temos historicamente um aproveitamento de 70% dos pontos. Se nós trabalharmos de 7.300 para baixo, historicamente nós temos um aproveitamento de 30% dos pontos. Nossa. É uma estatística nossa. Estatística nossa. É baseado nos últimos 4 clubes. Então nós estamos falando E vocês CRB, Ponte compartilham Preta e Paysandu. com os jogadores, E Náutico. individualmente. Tudo é compartilhado para que eles tenham a ideia, que aí entra aquilo que nós comentamos. A gente corrobora a cobrança com a informação. A gente mostra para eles, ó, eu não estou cobrando vocês à toa. Estou cobrando porque existe essa possibilidade de resultado caso vocês performem isso. E façam. E vamos ver? Vamos pagar para ver? Vamos. Sofrimento, difícil, chia entre eles, normalmente com a gente. Não, tá tudo correto mesmo, professor. Aí vem com o fisiologista, o fisiologista fala, pô, os caras tão malucos, Guilherme. Mas faz parte do processo, porque depois começa a virar uma cultura positiva, é o contrário, porque vem o resultado. E atleta de alto rendimento tem duas coisas muito boas. Eles gostam de ganhar. Eles são competitivos ao natural. Então, jogar dadinho, meu velho, começa uma competição do caralho entre eles. É bonito de ver. E atleta de alto rendimento, depois que você coloca ele numa condição boa, ele começa a ter prazer em treinar. Pra você ter ideia, Você cria a cultura. pra você ter ideia, termina o jogo sábado, acabou. 2 horas depois do jogo, a gente já tem todos os dados do jogo. Né? O fisiologista passa pra gente, acabou. A gente discute em casa, bate papo sobre isso, e aí eu vou para a primeira reunião da semana. Normalmente, no primeiro treino, que antecede o próximo jogo, eu reúno todos com todos, nós reunimos todos. Né? Então, os dados estão lá na televisão. E eles já recebem individualmente os dados. O fisiologista passa os dados gerais para eles. E aí a gente tem os top 3 na alta intensidade. Isso, a gente volume, cria ranking. cria ranking, você entende? Então a gente passa. E ali vem a cobrança. A cobrança. Então, quando eu recebo, eu tenho uns números. Por exemplo, um exemplo. Ponte não fez um número de uma sustentação boa. Eu não tenho vergonha nenhuma de cobrar ele na frente dos companheiros. Não existe isso no nosso trabalho. Nós estamos no esporte coletivo. Daqui a pouco, uma cobrança que eu faço individual nele tem influência nos outros. Entendeu? Então, a gente bate de frente mesmo, não tem problema. Se o jogador de uma técnica mais apurada não. Porque Não entregar isso. não entregar isso. Aí, tipo, abre mão desse jogador ou vê Vou dar um grande exemplo para você, que trabalhou com a simplesmente gente. não conseguir entregar. Elvis. Eu não queria eu queria citar, não. Mas assim, mas é um cara que deu esse. É o nome da Associação Ponte Preta. Os números Ajudou o Náutico, jogou bem no último jogo. Os outliers, né? Que a gente fala. Tem os fora da curva. O Patrick Alain, ele performava aqui de 4 a 5% em alta. Ele terminou com a gente antes de machucar, performando 9 a 10% de alta. Isso resultou para ele
em números, a gente bate muito nisso com o atleta. Isso vai resultar em números para você, positivamente na sua carreira. Resultou para ele no melhor ano da carreira dele em assistência e gol. Então, ele elevou o nível de competitividade. Valoriza ele. Então, dentro desse trabalho existe uma ressalva de dizer assim, Claro, tem que ter. Você não pode abrir mão da técnica de forma tão. claro. Nós estamos falando de 10% de alta intensidade, 9% do Patrick Alain. Quando você vai para o Elvis, que fez uma temporada no nível do Patrick Alain e não é a melhor dele, ele trabalha em 1 a 2% em alta. O Elvis percorre 100 metros em alta intensidade. Quem corre é a bola. Menos. Quem corre é a bola. Só que é sensacional a participação dele. Tinha como a gente falar, pô, eu vou botar o Elvis para correr. O Elvis é um treinador dentro do campo. Ontem eu falei sobre isso e é um fato. A gente dá todas as orientações, existem modulações táticas que são desenvolvidas jogo a jogo. Então a gente modifica a forma de pressionar, vai pressionar com 3, vai saltar com beirada no zagueiro ou não, vai saltar com meia e atacante. Elvis, quando escuta tudo isso, jogo a jogo, ele ajuda dentro do campo. Só que ele ajuda também que beneficia ele. Você acha que eu não tive problema? Eu tive problema. Eu deixei ele fora de uma semifinal. Sim. Ele não desenvolveu do jeito que queria, semana a semana e tal. Eu falei, vou decidir um jogo contra o 15 Piracicaba na 2, 11 horas. Dá dois, né? 11 horas da manhã, na véspera do jogo, ficou fora. Você entende? Aí depois entrou no outro jogo e decidiu. Muita sucesso. Outro exemplo nosso aqui, que trabalhou com a gente, que melhorou tudo essa questão de alta intensidade e resolveu a vida dele profissional, Jean Carlos. Vou chutar agora. Deixa, Vou falar agora. deixa eu fazer uma pergunta dentro desse tema aí. Você chega no clube, tem Elvis. Você vai se adaptar e você Claro. vai trazer Elvis. Mas com todos os conceitos que vocês estão colocando aqui na mesa, na busca pelo mercado, eu não sei que resposta vocês vão dar, mas eu acho difícil pelo que vocês estão falando, vocês dizer, ó, vamos trazer esse cara, ó, mas ele não vai conseguir entregar os É percentuais. só se ele já estiver lá, né? Eu acho que se tiver, você se adapta. Ou vocês Buscar. buscam, né? Tá, busca. Assim, sinceramente, ele eu buscaria. Com Elvis a gente busca. É diferente. Buscaria, né? É diferente. É diferente. Não é diferente. Com esse número que ele tem, esse buscaria já seria, tipo, na Série B, com esse perfil que ele tem atualmente. Ele sofreria um pouco Ele mais sofreria um pouco mais com a a gente atividade. buscaria, mas ele consciente, ele é um jogador muito consciente de que a participação dele não ia ser em 38 jogos. Tá entendendo? A participação Porque dele são já seria pessoas diferente. com não só calendário diferente, mas lógica de pontuação, né? Lógica de Então, pontuação, logística, tudo isso tem envolvimento. Agora, baseado nisso que nós estamos discutindo, que foi uma coisa muito importante que o Náutico fez, e se o Náutico não melhorar mais 70%, nós vamos bater E voltar. e voltar. Para tudo isso, nós mexemos na estrutura, totalmente na estrutura. Deixa eu só entender, professor. O senhor está fazendo um cálculo de um Náutico. Hoje nós não temos 30% da estrutura que precisa para uma série B. Então, queria, a partir disso que você falou, queria também tentar entender algo que a gente até já debateu recentemente, né? Já temos até vídeo sobre isso aí. O que muda efetivamente do trabalho num clube quando você sai de uma Série C para uma Série B? Eu estou falando especificamente aqui desse acesso, não estou falando da D para C, nem da B para A, Fred. Eu vou fazer um complemento. Cássio, ontem a gente gravou um programa sobre as projeções financeiras do Náutico. E Cássio, ele analisa que a passagem da C para B é a que traz o maior impacto financeiro proporcional, por exemplo. Sim. Proporcional, por exemplo. Sem dúvida. Porque você sai de uma cota de 1 milhão para uma cota de 13. Enquanto 13 vezes. 13 vezes. Na série A você vai passar para uma cota de 80, 90 milhões, mas proporcionalmente é um pouco menos. Se vocês, para comandar um time, para reconstruir uma estrutura, que acho que a palavra não é construir, o Náutico já teve estrutura de Série B e hoje, ao que parece, fica defasado. Vocês também acham que é uma passagem muito difícil, essa passagem da C para B? Muito, muito. Quando o Náutico teve uma estrutura para a Série B era uma pobre competição. Era uma competição Totalmente diferente. Então, o Náutico, nesse tempo agora, o Náutico melhorou
eu vou falar 40% da sua estrutura para desenvolver a Série C. Então, nós mexemos alimentação, nós mexemos fisioterapia, principalmente, que é a questão de recuperação. Não é você tratar, é você prevenir. Melhoramos alguns Me- processos. Melhoramos alguns processos. Você entende? Só que, para nós, na nossa concepção, pela experiência que a gente tem, é muito pouco para a Série B. Pouco, 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 pouco. Por quê? Eu já não vou jogar de domingo a domingo. As minhas logísticas já vão ser diferentes. Está entendendo? Então, tudo, eu vou ser muito sincero e estou sendo frio. O Náutico tem que melhorar em tudo, inclusive no campo de jogo. Sim. Os 6 últimos colocados hoje da Série B disputaram a Série C nos últimos 4 anos. Sim. Agora, Agora, que é difícil. só para você ter uma ideia, os 6 primeiros da Série B hoje, todos eles têm mais de 50 milhões de orçamento. Era exatamente esse ponto que acabou trazendo logo esse assunto, que é até no terceiro bloco, mas foi inevitável trazer agora, que quando você fala de melhorar, o Náutico vai ter um teto financeiro. O Náutico vai chegar um momento que talvez o Náutico tenha que melhorar, mas talvez a capacidade financeira não chegue, porque a capacidade financeira atual de quem briga pelo acesso, e o torcedor do Náutico não vai esperar menos do que isso. É um direito. Não, isso sobretudo porque é um clube que já conseguiu. Ele não seria um clube que está ali há 40 anos e não consegue isso. Ele já conseguiu isso. Não sei com você. Sim. Então, só que o perfil de quem está disputando acesso hoje vai ser de uma receita talvez 3 vezes maior do que o Náutico vai tendo que ver, mesmo a do Náutico crescendo. É isso que é o que é a reflexão das pessoas que estão envolvidas com o Náutico. Isso não é a reflexão de quem vai ser o presidente, não. Das pessoas que estão envolvidas com o Náutico. Você entende? Tem que fazer uma reflexão muito séria sobre isso. Você está entendendo? Porque mudou muito. Não é pouco, não. Mudou muito. A gente sabe, por exemplo, eu vou falar um clube que não tem o peso de camisa que o Náutico tem. Atlético Goianiense. A estrutura que o Atlético Goianiense tem para receber jogador, para fazer jogador. Novo Horizontino. Novo Horizontino. O Novo Horizontino, semana passada, o meu genro, ele trabalha com esse equipamento e ele foi lá dar um curso sobre esse equipamento, que chama o Quinel. O Novo Horizontino comprou 800 mil reais. Eles são fundamentais. Trabalho de força. Você faz nesse aparelho, um aparelho que Força, cabe, potência. Força, potência, você faz nele. É incrível. O Cuiabá tem 2 ou 3. Cuiabá tem 3. São equipamentos assim modernos e necessários. Não é coisa que o cara vai ter ali e não vai usar, não. Ele vai quebrar de se usar, porque Agora, existem formas do clube conduzir isso para que exista um investimento considerável e ele possa disputar e, ao mesmo tempo, infraestruturar isso. A gente vem discutindo isso, principalmente com o Bruno. Bruno é muito aberto para isso. Muito. A ideia que vai ser passada para as pessoas do clube, para os grandes alvirrubos, para as pessoas que têm uma grande influência, que podem colaborar de alguma forma com contato ou através de ideias para se envolver esse projeto. Mas o projeto já está começando a ser desenvolvido, já está começando a ser discutido. É impossível o Náutico falar em uma permanência ou uma Pelo menos a disputa de permanência acesso. segura, né? Perfeito. A permanência, quando eu digo, é você trabalhar entre os 10 Entre os 10 primeiros, primeiros, isso. sabe? Ou uma disputa de acesso. Que é quase a mesma coisa, inclusive. Perfeito. Né? Você está na sétimo hoje, né? Em algum momento, se você for entre os 10, em algum momento da competição, você estava na disputa. Tá na Perfeito. Hoje, se você falar sobre isso, sem investir hoje no Náutico, de 3 a 4 milhões só em infraestrutura, e nós estamos falando de academia, fisioterapia, vestiários, porque a exigência do atleta que vai vir vai ter também uma é totalmente O diferente. problema é Esse que, que é o problema. além dos 3, 4 milhões da estrutura de trabalho de vocês, o Náutico também vai ter uma conta da estrutura de receber os jogos, né? Porque hoje a exigência é maior também. Perfeito. Iluminação é uma delas. Deixa eu fazer uma pergunta, então, também dentro dessa temática. Eu acho que Cássio foi super feliz quando ele falou que a torcida do Náutico não vai querer nada menos do que a disputa pelo acesso, né? Mas talvez hoje em dia. Pronto, Fred, era aí que eu queria chegar. Porque, veja, a gente está falando de questões que elas são. Elas têm lastro para serem afirmadas. Essas duas questões que eu vou colocar aqui. Uma
é a aspiração do torcedor do Náutico de querer disputar o acesso. A outra é o que a gente está debatendo aqui, que a realidade do futebol tem mudado muito. Que é o que É de um Náutico que mudou muito isso. É de um Náutico, não só o Náutico, nenhum time hoje no Brasil vai conquistar o acesso da Série B para a Série A só pela camisa. Não, de forma alguma. A gente vai puxar aqui, talvez pela memória, no caso mais recente, o Vitória. Vitória que veio. Mas ainda assim, quem é o Vitória? Né? Investiu muito. Investiu muito. No É. fim das contas, investiu muito. Então, Tinha a CBF por CBF trás, investiu tudo, então né? nós sabíamos muito bem como estava sendo desenvolvido ali os investimentos também. Então, o que eu queria saber aqui, e aqui tentando ser o mais franco possível, porque eu imagino o seguinte, professor, que até para você ter uma tranquilidade para trabalhar o que você tem que trabalhar ano que vem, dentro dos desafios, é importante colocar tudo em pratos limpos. E aí, minha dúvida é, a gente sabe que pô, o desejo do torcedor do Náutico é brigar pelo acesso, mas o Náutico, ele realmente tem condições de já brigar pelo acesso nesse retorno, ou a condição do Náutico vai ser uma condição de, vamos tentar mirar num patamar mais de permanência, de estabilizar o clube, de ter de fato o clube dessa estrutura de Série C que vem com o time também, e aos poucos transformar esse Náutico num projeto que realmente seja consistente e que conquiste um acesso para a Série A para ficar e disputar lá em cima. Então, eu queria só entender como é que vai o Você tem uma ideia? planejamento. Futebol, a gente sempre fala, né? Futebol, as coisas vão acontecendo e daqui a pouco tem um milagre. Você está entendendo? A gente entra no Feito ajuda, né? O Náutico entra numa competição dessa, as coisas começam a correr positivo. O Náutico está lá disputando, porque aí entra sim o peso da camisa. Aí vai entrar com Exatamente. De campo muito forte. Muito forte, aí vai acontecer. Mas a realidade hoje do Náutico, você entende? É criar realmente uma estrutura para tudo de bom 2, 3 anos. Não estou falando nessa série, eu estou falando na vida do clube. Sim. Se o Náutico hoje cabe, Guilherme falou bem feliz, hoje cabe de investimento dentro do CT, na área do departamento de futebol profissional, 4 a 5 milhões, para você falar, poxa, o Náutico virou o Náutico hoje tem condições de receber o jogador. O jogador fala assim, olha, porque o jogador também está sendo muito inteligente, né? O jogador quer o clube que cuida bem dele para ele prorrogar um pouco mais a carreira. Ele quer o recovery todo dia, ele quer as atenções, ele quer os profissionais dentro dele, porque isso aí dá 2 anos a mais de vida útil para ele, dá 1 ano a mais de vida útil. Então, o Náutico tem que saber, isso é uma realidade. Entendeu? O Náutico, para ficar atraente, é de 4 a 5 milhões dentro do CT. Becker já sinalizou isso. Eu sei que vocês vão esperar a eleição, assim, já tá meio que dentro da situação, mas A grande virtude do Becker, sabe? A grande virtude dele é que ele tem visão para isso. Ele enxerga futebol dessa forma. a sua permanência do Náutico estaria atrelada pelo menos parte desse investimento, só tem que ter essa estrutura. Olha, eu vejo da seguinte forma, uma coisa muito importante deixar muito claro. Caso a gente permaneça, nós vamos sempre trabalhar com a verdade. A ideia do ideal, ela é maravilhosa. Se nós conseguirmos atingir, e sim, o Bruno está buscando essa característica de investimento, a possibilidade de chegar no ideal para iniciar uma possibilidade no primeiro ano de acesso, né, que é um valor que nós já estabelecemos, está sendo discutido, tanto de investimento em infraestrutura quanto de investimento no futebol como um todo, a gente está falando de folha, e um intermediário, que a gente sabe que é uma manutenção. Então, independente do que ocorrer, caso a gente permaneça, a gente vai trabalhar com uma realidade. Não tenha dúvida. Alcançamos o ideal? Nós vamos falar, alcançamos isso. Os nossos objetivos dentro da temporada é brigar pelo acesso, não é ter um acesso facilitado, é brigar, um exemplo. Um dos nossos objetivos, não. Nós não temos condições talvez de brigar, salvo uma situação única, né? Ou quem sabe, né? Você fazer algo extraordinário. Mas a realidade que nós vamos propor não é essa, é trabalhar para a permanência. Porque quando você comunica muito bem, isso a gente faz questão nos lugares que a gente passa, comunicar muito bem a realidade, as pessoas passam a ter uma compreensão muito maior e a entender aquilo que vai ser desenvolvido e qual o objetivo. Aí você passa a
abraçar muito mais a ideia, que é um pouco do que você ia comentar sobre, poxa, eu acho que tá um pouquinho assim, mais consciente de que, pô, a permanência é importante, mas a consciência ela vem em função de quê? Da realidade do clube. Nós Eu acho que temos as que trabalhar com a torcidas realidade. estão aprendendo. Claro que é Você uma falou fatia da tudo. torcida. Você falou A gente não tudo. tem como lidar com todo o universo O de torcedor torcedores do brasileiro Náutico. ele tá aprendendo a Eu acho que é uma conviver fatia com isso. pequena, né? É Sinceramente, pequena, eu acho que é mas pequena essa cabe a fatia. nós comunicarmos, porque muitas vezes os dirigentes comunicam aquilo que quer ser escutado, aquilo que as pessoas querem Mas escutar. veja, vamos dar alguns exemplos. O Sport e o Ceará voltaram, o Sport e o Ceará voltaram esse ano para a Série A. Os dois times, os dois clubes voltaram dentro de uma única missão. Ser 16º não tem mais aquela de eu vou voltar e vou. Mas na Série A tudo bem, Não, mas não, mas é o que eu estou dizendo. Quando você vai para a Série B, hoje, você também tem o Paysandu. Mas Não, tem a essas Série B. divisões. O Paysandu é uma grande camisa, está até sendo rebaixado. O do Paysandu no ano passado. Foi isso. comunicação. Foi a comunicação. O Paysandu falar não que ia entra, subir. o Paysandu não entra numa Série B hoje para você colocar ele na mesma prateleira do Goiás, na mesma eu prateleira entendo, do. Fred, mas eu acho que o Náutico é diferente porque o Náutico já subiu 2 vezes Sim. nos pontos corridos, Sim. já ficou em quinto lugar 2 vezes, ou seja, bateu na trave na última Sim, rodada. sim, sim. Não, é um time Na hora que que você joga. eu tô falando só dos pontos corridos do Náutico. O Náutico, beleza, já foi rebaixado 2 vezes também, Sim. inclusive foi lanterna nas duas. Mas são 2 campanhas de exceção dentro de um outro cenário onde, na maioria das vezes, ele está muito mais perto do G4 do que longe dele. Sim. Então, eu acho que o torcedor do Náutico, eu acho, ele pode até. Por isso que eu acho que ele pode até, num primeiro momento, entender isso que Entender. está se. Porque é um distanciamento desses últimos acessos, né? Totalmente. E aí que está o grande lance, na minha opinião. O É como ele distanciamento foi falou, mudou demais do último não acesso. existia É. possibilidade de investimento externo. Abriu-se a possibilidade há poucos anos do investimento externo e ele está inflacionando o mercado e trazendo esse nível de competitividade muito alto, trazendo um Cuiabá com 50, 60 milhões de orçamento, trazendo um Atlético Goianiense. Eu não digo nem o Atlético porque eles produziram o dinheiro O em próprio Náutico dentro. está sem esse investimento Às externo vezes- ainda, né? Tá entendendo? A Então, gente- isso foi diferente. Citando. Hoje teve time da Série B pagando 600 mil reais para treinador. É. Hoje teve Mais, né? Tem O daí Acho realmente que o do ganha Atlético mais. Paranaense tá com Então, 60 mais. hoje o Goiás contratou o Carille hoje. Isso. O Carille Esse ganhava preço. esse valor no Vitória da Bahia. Tá entendendo? Eu estou citando exemplos. Agora você pega o time do Goiás. O Goiás tem jogador hoje na reserva ganhando 300 mil. É. Que é aquele quadro zagueiro do Fortaleza que foi para lá. Como é que é o nome dele? O Tite. Estou citando porque O aí, Edson Rato. quando tem uma referência dessa, você imagina bem o valor da folha, porque tem vários um pouco abaixo. É o último balancete do O Atlético Paranaense. O Goiás foi 7 milhões, 7 6,9 milhões, Seis- assim, no mês. O É Atlético uma Paranaense. realidade, mas acho que quem briga o acesso não está brigando com o acesso com menos de 4, 5 milhões. Não, não dá. O Remo tá com 8,5. É. Remo tá com 8,5. Deixa pra lá. Agora só que Acho que esse é o menor o deles. investimento na infraestrutura. Ainda. A Chapecoense é o exemplo do vento. É, ali você isso. olha ali, você não tem. É o menor. momentos assim É o de menor. chegada, É o menor investimento desse o grupo menor de chegada. investimento. E Desse o grupo de time, chegada. não. Ninguém apostava Não, uma não. moeda nessa chave. Muita dificuldade. Não vai ser fácil, porque quem tá atrás ali. Não, mesmo- até, na verdade, voltou inesperadamente. Tem uma coisa que eu deixei claro, a gente conversa muito sobre isso lá no clube com o Bruno, está totalmente diferente a Série B. Totalmente diferente a Série B. Por quê? Por causa das ligas. Investimento O externo. dinheiro, investimento. Pronto, agora a gente chegou Mas no aí- ponto que a gente debateu aqui. Que o Náutico não Não, ainda não tem. Essa conversa já chegou em vocês, porque agora o Náutico, chegando na segunda divisão, ele pode ter Pode ter. um acordo muito melhor do que teria do dinheiro da liga, mas hoje em dia existem alguns debates que você Vale a vive pena ou 50 anos por. Sim. Se não Né, tiver, tanto se tempo. não Mas tiver pelo que investimento, vocês estão fica falando inviável. aqui, Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso e tem as pessoas, alguns concordam, outros discordam. Quando você faz a matemática, você está pegando um dinheiro emprestado, na verdade, e Exatamente. pagando A juros. relação é quase isso. Basicamente isso. Só que você está fazendo uma coisa que as empresas fazem. E a gente tem que entender, você está alavancando. Quando você alavanca, você tem que saber muito bem onde você está colocando esse dinheiro e esse dinheiro tem que gerar fruto. Fruto suficiente para pagar aquilo que você pegou de emprestado. Esses Então, 5 milhões, Não é fácil. esses 5 milhões que Até que vocês ponto falam vale no a pena? CT, pode gerar. Talvez o Náutico Um só tenha exemplo. dinheiro para colocar. Porque vamos colocar aqui, eles falaram 5 milhões de CT. Vamos colocar aí mais uns 5 milhões na estrutura de jogo. Iluminação, estádio. E vamos colocar aí mais um dinheiro de jogadores.
Isso aí quase que condiciona o Náutico a procurar a liga e fechar esse acordo, para poder ter Se quiser, por montante. exemplo, brigar, a gente precisa sim de Ou, investimento externo. Se ou fazer quiser mágica. funcionar o É. Náutico em todos os sentidos, eu acho que é o caminho. Mas isso é uma semente que pode resultar não só o cálculo simples de você, em 50 anos você vai estar pagando muito mais, porém pode gerar. A base pode ter novos reforços. Tá entendendo? Então, Pra você ter uma ideia, o Goiás, nos últimos 2 anos, viveu da Liga. Então ele arriscou tudo. A estrutura do Goiás ela é caríssima, porque ela é muito grande. Muito grande. Ela é caríssima. E eles trabalharam esses 2 anos. Por isso que estão em pânico agora. Começou. alavancou e correu risco investindo muito Se em não, salário. se não subir agora, veja, o dinheiro da liga acabou, inclusive, porque a última parcela já foi Exatamente. É isso que eu repassada. tô Já falando. não tem dinheiro Eles têm caixa. É isso que eu tô Eles- falando. Não, eles são mas não inteligentes, teria mas a alavancagem agora. Eles têm Esse é o caixa, grande mas eles têm que lance. baixar o nível de investimento pro ano que vem. Conversaram Grande chance. algum telefonema? Não. nas Não. últimas- O É, Goiás- mas porque a gente conhece bem o clube. Essas a gente informações eu conheço bem. Porque Não. seu nome e o de Carille foram Não, automáticos. foram O seu era automático. É, até. foi automático. Mas a pessoa que falou comigo falou, sabe, Sim. sem nada de. Eu tenho um pensamento também, você entende? Para o Hélio dos Anjos, a proposta era diferente. Sim, claro. Pela Isso intimidade, acontece. pela relação que eu tenho lá. né? Pela relação que eu tenho lá. Eu não sou mais treinador de 6 jogos, de me empolgar com isso, empolgar com aquilo. Eu empolgo por ter projeto, você saber que você vai fazer uma coisa que pode terminar, né? Que você pode até arriscar. Quando eu falar, mas você arriscou muito de ter ido pro Náutico. Nossa, amigo, esse rapaz é maluco. Eu falei, velho, mas eu, sei lá, eu tinha uma coisa na minha, na nossa, né, ótica de ver o Náutico que era viável a gente vir. Não é viável. A gente vai ter o Bruno facilitou, porque o Bruno, a gente tem uma relação boa. Hélio, deixa eu fazer uma pergunta que talvez ajude Sim. a situar. O debate entrou por um caminho muito interessante, que Sim. é essa reconstrução do Náutico no patamar das 40 principais equipes do Brasil, que hoje a gente pode chamar Série A e B, na divisão. É quase que eu sempre digo isso, né? Eu chamo C e B, Sim. C e D de divisão de baixo, e as Sim. duas de cima estão Claro. interligadas. 38 rodadas, transmissões, Isso. tudo de sempre. Você passou muito recentemente pelo CRB. Sim. Claro que o Náutico tem mais camisa, muito mais participação na Série A do que o CRB. Agora o CRB, ao mesmo tempo, é estável na B. É Estável um na clube vida. que não sobe, não desce, Exatamente. consegue resultados na Copa do Nordeste, disputar título Sim. melhores. Copa do Brasil, resultados melhores que o Náutico, Copa do Nordeste. Que eu acho que é um parâmetro. Sim. É um parâmetro razoável para esse momento. Do que você viu, trabalhou, quando você deixou o CRB para o Náutico agora? Há um déficit de estrutura? Esses 4, 5 milhões deixariam o Náutico numa estrutura melhor do que a do CRB? Igual? Como é que a gente Melhor do que o situa? CRB. Melhor do que o CRB. Melhor por causa principalmente do hotel, né? É, E da do hotel. refeitória, assim. O hotel do Mas o do CRB Náutico precisa de. o dinheiro. O CRB melhorou, inclusive do ano passado para esse ano, melhorou, investiu, né? Com a liga. Liga, Com a liga. usou o dinheiro. É isso que eu Mas tô falando. muito para investimento, Muito para investimento. Então, não para atleta. mas também, né? O nível de É. contratação dele também não foi baixo, não. Os valores ali são meio. É. Então, é mais ou menos, mas eu acho a capacidade do Náutico bem maior, sabe? Por isso que eu falo. Mobilização. Mobilização. Se o O Náutico. momento do Náutico é mais difícil, É mais naturalmente. difícil. É mais isso aí. equilibrado do CRB. Mas assim, Mas crise, necessidade- geralmente são os extremos. A capacidade Quando é com um time desse nível, pega a crise também é maior. Ou seja, Exato. Mas eu acho que se viu para situar. Esses 4, Sim. 5 milhões deixam o Náutico numa Deixa. posição estrutural Não, melhor. acima do CRB. Acima. Deixa Então assim. já é um bom. Pra Não, já você ter uma tem. ideia, O CRB tem esse aparelho, Quinel. dentro Tem, desses tem. 4, 5 milhões, compõe um campo de treinamento, compõe a reestruturação da academia, 2 quinel, né, quase 400 mil para fisioterapia. Tá planejado já. O outro A gente já Você já está na coluna, tá vendo? tá bem Departamento médico. bem estruturado, sabe? Departamento médico é estrutura com piscina, com coisas. Reforma de todas as Reforma salas, de de todas. análise, a comissão técnica, vestiário, a banheiros. Então é algo bem amplo. Hélio, Necessário. Vocês podem ter certeza. Necessário. esse seria a condição sine qua non, né? Para largar, né? O Náutico é que ele não tá Tem a fazendo o que o estrutura, né? Botafogo da Paraíba está fazendo, Isso. subir numa estrutura O toda, Fortaleza fazendo conseguiu tudo. levantar uma Isso é estrutura. difícil, né?
Exige um 15, 20 investimento anos, muito alto. muito grande. Mas, assim, uma outra alternativa que a gente comentou, além da liga, que é um dinheiro caro, teoricamente, né? Essa é a grande É um bom, discussão, bom debate. talvez seria expressão, a dinheiro SAF caro. interna. Porque aqui teve um questionamento muito grande da SAF externa e tem que ter, Tem que acho ter, que é perigoso, né? Hoje tem que ter uma análise muito criteriosa sobre quem está vindo investir, Muito qual a fria. ideia. É. Porque Bahia, a verdade Bahia é que as City só pessoas tem estão um, se né? aproveitando. Exatamente, Muitos exatamente. estão se aproveitando disso aqui dos clubes. Isso. E fazendo dinheiro, fazendo negócio. Em alguns casos, até mesmo possibilidade de lavagem de dinheiro. A gente sabe como funciona Experiência. o mundo como um todo. Essa SAF do Náutico, se o Náutico tivesse na Série B, não ia nem ser discutida. Só foi discutida porque estava na C. Aí você tem uma. Exatamente. Agora, se você falou, né? produz talvez uma SAF interna, Uma SAF com a capacidade que tem as pessoas envolvidas no Náutico, você consegue talvez angariar Não só de dinheiro investimento, de como forma também de gestão, né? Gestão também. Olha, a SAF interna, um clube como o Náutico, essa gestão. Que tem estofo, né? né, fechada ali e tal. Então, quer dizer, uma SAF interna, em relação a esses grandes alvirrubros que teriam condições, eu acho que era uma. O Fortaleza fez, mas até agora não conseguiu Não, capitalizar. Não, Então, assim, ele foi convertido em SAF, mas Mas- continua sendo o recurso de mas só pra associação ter- civil. exatamente. Porque, queira ou não queira, o faturamento deles, a receita deles está absurda. Então, Mas eles ficam assim, muito isso é de porque dinheiro. não conseguiu mesmo, assim, no caso do Fortaleza. De fato, o maior orçamento do Nordeste, tirando Sim. o Bahia, que é um caso à parte de análise, 387 milhões. A gente fez isso programa de ontem. Mas o Náutico ele não 15 anos. Não conseguiu, mas você viu o quanto eles querem? Eles estão buscando. Entendeu? Então, tipo assim, eles estão olhando igual tá o Bahia. Mas se eles caírem, vão ter que. A ideia deles é o quê? Pô, nós varremos novo, né? muito. Mas esse é o lance. Esse acesso do Fortaleza, essa ascensão do Fortaleza nunca teve um degrau abaixo. Porque Isso. a ascensão, para mim, eu só digo, ó, essa ascensão está consolidada. Veja só, o que o Fortaleza fez nesses últimos anos, nenhum clube do Nordeste fez em sequência. Surreal. Isso é exatamente. Sequência ninguém fez. Agora, se cair e voltar, beleza. Você tem uma estrutura. Agora, quando cai, É igual treinador, viu, Fred? É. Eu sempre falo isso. Pra botar um time pra jogar, de vez em quando tem um que vai lá e bota. Agora, pra botar pra jogar, o time sair do trilho, botar de volta, pra mim aí, é quando o treinador ele ganha aquela outra graduação. Isso é muito Aquela outra graduação, Acho sabe? que- Deixa eu aproveitar isso que o Celso falou, faltou aquela pergunta até da segunda fase. Que já que voltar do trilho, acho que tem exatamente como bate quando o Náutico perde aqueles 2 jogos. Como é que voltou? Fez para voltar pro trilho? Porque ali saiu do trilho. Eu até disse, o Náutico foi morto para Campinas e voltou vivo. Olha, os resultados foram assim, inesperados, mas nós não tivemos assim uma cabeça tão quente com os 2 resultados em casa, porque nós não jogamos pessimamente, Pontuais. sabe? Nós perdemos um jogo para o Guarani. O Guarani teve 2 bolas paradas dentro do jogo, que matou com a gente. Ali foi. O erro maior nosso de técnico, tático, foi o gol que nós tomamos contra a Ponte Preta. Inadmissível. Ali foi um erro inadmissível. E começou eu ter que tomar algumas decisões mais batida. A própria saída do garoto, Marco Antônio, do trabalho do grupo. Porque ali eu comecei a ver algumas coisas que a gente sentiu, pô, assim, a mecânica não foi a que é treinada. Tá entendendo? As reações não foram a que é treinada. Mas tudo bem. Fomos para lá para decidir contra a Ponte Preta. Nós tínhamos assim, uma confiança muito grande de um grande jogo contra a Ponte Preta, baseado na característica de jogo da Ponte Preta, que ia favorecer para nós. Que a Ponte Preta é aquele time. A Ponte Preta, a paixão da Ponte Preta é jogar na defesa, mas não é paixão do treinador. O presidente da Ponte Preta, se deixar, ele pede para colocar 6 zagueiros no campo e vamos. Ele gosta do jogo sofrido, né? Eu tive muito problema com ele, tá? deve estar salvo, né? Eu tive muito problema com ele. Realmente, nós ganhamos muito, então não teve problema. Jogando do jeito que eu jogo. E ali, a gente deu, na hora que empatou o jogo, aconteceu uma certa baixa. Ali, eu falei, olha, ali o empate mexeu com o emocional, mexeu em tudo, e eu vim para a semana, sustentei na pressão. Quer dizer que foi pior o trabalho, na verdade, foi mais difícil o da Ponte pro Guarani do que o do Guarani pra Ponte. Tipo, O do Guarani. a segunda derrota. Não, que na verdade O Guarani tinha o Brusque. Não, quando perde o segundo jogo, Sim. em casa, Sei. que foi pra Ponte. Pra Ponte. Desse Ali foi pior. Ali foi pior. Ali, Depois pra Ponte. Pra Ponte foi a pior semana. Só que eles, foi a pior para eles. Eu
tinha confiança. Vamos segurar aqui, tem a confiança que nós, dentro do campo da Ponte, a gente falou tá sujeito a Me gente. senti, eu pensei que de repente o pós-ponte contra o Guarani aí teria. Tanto que você vai lembrar que contra a Ponte, eu coloquei um segundo volante e primeiro volante e coloquei 2 meia. Isso. Porque eu sabia que a Ponte ia me agredir, não ia nos agredir tanto, por causa da característica da Ponte. Lembra que eu usei o Lucas, usei o menino Vitinho, Lucas Vitinho. Vitinho e o Anderson, né? Baseado ali. Aí tal. Quando nós tomamos o gol de empate lá, aí eu senti o drama um pouco, senti o drama dos jogadores, do ambiente, do clube, e e eu falei, poxa, nós vamos ter uma semana, Era uma cesta de 3 pontos, né? Virou uma cesta de 1 ponto, né? agora nós vamos ter uma semana num jogo contra o Guarani, que sabe o que nós achávamos? O Guarani é mais jogo, mais técnico do que a Ponte. Eu achei que nós íamos ter um jogo mais difícil contra o Guarani. Porque o Guarani, o time estava mais aberto, mais jogo, os meias com boa mobilidade, um jogador de velocidade, um atacante que ataca bem as linhas. Então, a gente tinha uma certa preocupação com isso. Tá? E fomos para o jogo, eu transmitindo a confiança, mas ao mesmo tempo, falando assim, caralho, desculpa, Não, se perde esse jogo, perde a temporada, eu perco esses jogadores todos, eu perco tudo, né? Aí nós sustentamos, eu pitei, começamos a conversar, falei, vamos continuar com a pressão, dá pressão, vamos para pressão, porque eles têm que reagir. Reagiu bem no primeiro tempo. mas ainda tem aquele golzinho ali. Aí então pronto. Né? Aí não, aí eu falo para você com toda sinceridade, terminou o Guarani, quando nós entramos pro vestiário, eu falei para ele assim, ei, nós vamos ganhar. Nós vamos subir. Depois de levar o gol. Depois, nós vamos subir, pode ficar. Vamos Depois subir. de fazer, né? Depois de fazer, nós fizemos. Nós fizemos Empate. o gol do Guarani. Isso. Sim. Não, vamos ganhar o jogo, a decisão. Nós vamos ganhar Ah, eu tava pensando que era do brinco, intervalo do brinco. Não. no fim do brinco de Não. ouro. Do Moisés. não é? Não. Não, no fim do jogo. Do jogo. É muito Campinas aqui. Sabe por quê? Porque ali atropelou tudo. Olha, os 2 jogos fora de casa, não ganhou e nada. Quando eu cheguei no vestiário e todo mundo, realmente, até o Arnaldo estava chorando. Tinha até diretor chorando, pra você ter ideia como é que estava a coisa. Tinha diretor chorando. E aí eu falei para ele, Guilherme, esses caras, velho, nós vamos chegar vivo na final. E nós vamos ganhar. E se chegasse vivo na final, o cenário é o que a gente encontrou, né? É o cenário de pegar o Brusque, a Ponte vai se enganchar lá dentro pra mim e não vai. E a única coisa que eu fiz a partir dali foi dar moral para eles. Dar moral. Foi a semana que a gente sentou, discutiu. Aí nós fizemos uma semana totalmente diferente. A semana do A gente Brusque tem totalmente diferente. uma assessoria psicológica que dá algumas orientações pra gente e a gente discutiu também. Aí eu tirei pressão total. Vamos tirar a pressão. O que eu me confundi foi o intervalo do brinco de ouro. Do Brino, não. Foi o gol sim, físico do Guarani. sim, Entendi. entendi. E quando você foi pro intervalo, você, pô, Não. e agora? Tá perdendo, não podia perder. Não podia perder. Não, o intervalo foi pancada. O intervalo foi Só, o intervalo tá 1-0. foi bancada e como o Guarani estava muito retido, eu falei, vou jogar o Paulo para fazer a flutuação. Não tem bastidores desse intervalo, não. Deve ter. Eu queria. Isso eu queria ter. Mas publicáveis. Assim, tipo, o nível de cobrança realmente na campanha foi um nível de cobrança, ó, agora o... Altíssimo. Agora, aí Eu queria... Não sei, não seja... O que é um nível, dentro de um nível de cobrança tão alto como já é o futebol, que é um nível altíssimo no... Assim, porque eu imagino que o nível profissional... Ele já falou de gente chorando. É pressão. Não, É. isso foi... Dirigentes. mas eu É aquilo que eu falei pra você, quer dizer, é você, por exemplo, aí todas as palestras, todas as conversas de grupo que eu jogo lá para cima a pressão. Eu ainda tenho na minha cabeça, alguns psicólogos acham que não, para mim, atleta de alto rendimento rende melhor na pressão. Se a gente começar a buscar dados, né? O Ronaldo Fenômeno, ele foi o Ronaldo Fenômeno na maior pressão da vida dele, né? Ele foi o grande homem da Copa do Mundo com 4 anos e começamos a buscar os esportes. Natação. Natação. O Phelps bateu o recorde no início lá nos Estados Unidos? Não, mas Olimpíadas, não, é muito pressão. Mundial. Né? Eu bato nisso. Tem até de vez em quando, uns psicólogos têm que relaxar. Eu acho que não. Mas os jogadores absorveram, ninguém estilou. Como Não. Uns sentem mais, outros menos. A gente tem abordagens diferentes, Aí tem as abordagens dependendo das individuais. circunstâncias. As abordagens individuais. Uma é criar cultura de
Nós vamos cobrar na frente de todos, porque a cobrança não é Pessoal. pessoal, ela é para o contexto. E às vezes eu cobrando um volante que ele tem que receber essa bola aqui girando, o outro vai compreender. Tá entendendo? E ninguém vai ser sacaneado por estar errando um passe. E É isso não é ter muito importante na sensibilidade. tomada de decisão. É não ter É sensibilidade. muito, sabe? Vou falar que não, nós tivemos um jogador Sim, que teve sensibilidade. sim. Você entende? E no final acabou não participando tanto. Teve sensibilidade na cobrança. Como nós tivemos vários jogadores, sensibilidade zero. Mas zero. Os caras você fala, legal. Aí nós vamos voltar sobre a questão dessa fase de mudança. Aí nós fomos para a outra semana, que é a semana do Brusque. Que o Guarani, a Ponte lá. Tem que fazer o papel dela. Acabou que foi ótimo Pô, pegar os dois de Campinas, né? Acabou que foi Ali- excelente. No outro grupo foi empate, Londrina e São Mudamos Bernardo, tudo. né? Ali mudamos tudo. Aí eu falei para ele, Guilherme, Vamos tirar a tira, pressão. tira a pressão, vamos tirar a pressão. Não tem o vídeo individual, mas não Coletivo, tem individual, o vídeo, não tem não teve vídeo cobrança. coletivo, não teve nada. Nós vivemos um jogo e um momento deles aqui. Relaxei, soltei e eles não se soltavam. E eu soltando, aliviando, mas só que eles preocuparam. Os meninos, pô, os caras estão descendo. Eu falei, Marcelo, eu falei assim, Marcelo, nós vamos ganhar a decisão. O que eu tô gostando é que eles não estão relaxando. Eles tenso a semana toda, tenso. Hã? Faz parte. Mas é isso que eu queria. No fundo, eu É queria. a atenção da responsabilidade. No fundo, sabe, eles nem Precisava Que a tensionar atenção- mais. que a atenção- a ideia é que a atenção traz não partisse de nós. de nós. Que Tá isso entendendo? estava sendo um hábito. É, Pô, a pressão vinha. Não, vamos tirar. Deixa a atenção com Vamos eles. na reunião. O homem hoje vai o pau. Vai ser foda o homem hoje. Aí nós soltamos, tiramos e tiramos carga de treinamento. Repetimos menos. Carga mais, Dividimos. né, a tática, a carga é. de cobrança, de o cara errar Por exemplo, uma a situação quarta-feira era o secundária, dia de maior volume, era o dia do trabalho mais intenso. Nós resolvemos transferir para quinta, quebramos um pouco e nós começamos a conviver com um problema que ninguém imaginou. Nós começamos a conviver com a Pô, a virose. virose. A virose foi Virose, complicada. o Paulo Sérgio com um problema Auremi, lombar. Paulo Sérgio, Welleson. Aí, os 6 jogadores com problema de virose, inclusive eu, com virose. Quer dizer, mas aí a gente relaxou. E eles ficaram tenso. Aí o que a gente faz? Aí a palestra de jogo é tudo. Né? Aí é a hora onde que você consegue, assim, colocar, independente dos conceitos técnicos, táticos, que são visuais, você explica, você mostra. Aí o lado da parte emocional, aí você tem que. Ali a gente, graças a Deus, eu tenho um. Tem 30 anos já. Aí você. Aí ali foi legal, foi legal. Ali a gente sentiu, falou, pô, os caras vão para a arena pra arrebentar, né? Olha, sinceramente, eu sempre quando eu aprendo muito, a verdade é essa. Ele consegue colocar as pessoas dentro do que vai acontecer, dentro da realidade, trazer as pessoas que estão envolvidas ali todas para dentro daquela importância, daquela realidade. As pessoas se sentem responsabilizadas por aquele momento, por aquela circunstância. Então, realmente é muito bom de ver. Para quem eu tive algumas pessoas na nossa vida que nunca tinham visto uma palestra dele de jogo, um momento assim, e muita gente gosta porque não imagina como é conduzido isso, como é trabalhado, e é muito legal de ver. Hélio, a entrevista está caminhando para a Sim. sua reta final. Na verdade, já dentro da sua reta final, Muito legal. Muito. eu acho que tem dois caminhos ainda muito necessários. Um bem pontual, bem factual, ligado ao Náutico, e outro mais ligado a você. Eu vou seguir aqui no Náutico, tá? Que a gente já falou de estrutura, falar de jogadores também. E há sempre um grande debate quando você sobe da renovação por gratidão, daqueles caras que decidiram aquele jogo específico, um goleiro que faz uma grande defesa, um jogador que sofre um pênalti, um jogador que faz um gol. Mas a gente sabe, e já foi falado textualmente por vocês aqui, que hoje existe um abismo entre Série C e Série B. Eu acho que alguns atletas sabem seus mercados, outros não. Não sei se é fácil para vocês, se é do mercado já são acostumados. Mas como é que vocês, considerando, obviamente, a permanência, né, da comissão, de todo o trabalho, não sei se vocês podem falar percentualmente, um número que vocês têm de continuidade, mas está meio claro
pelo que foi dito aqui, pelos exemplos citados de Atlético Goianiense, de CRB, de Goiás, de Novo Horizontino, de que o elenco vai ter uma outra cara. É simples. O Náutico tem que estar preparado para uma mudança quase que, não vou falar radical, mas uma mudança grande, Consistente, né? consistente. Pode ter surpresa até para vocês, de uns que eu acho que merece por vários aspectos, continuar. Você entende? Buscar a vida, e é isso faz parte. Eu gosto muito do perfil desse grupo, gostei muito do perfil desse grupo. Alguns jogadores que eu acho que se o clube não tivesse essas questões tão envolvidas com a política aqui e tal, está sujeito a gente perder no mercado daqui 10, 15 dias. Você entende? Eu vou citar um exemplo, um jogador está terminando contrato na Ponte Preta. O Matheus, na Série B, ele passa régua. Matheus Silva. Passa régua. O jogador disputou a Série B comigo, 38 jogos. Ele fez 37 jogos na Série B comigo. Passando a régua. Batendo nos caras, não brincar. Quer dizer, não tá vendo, sabe? Então, eu estou citando um exemplo, né? Então, pra você ter ideia. E é um jogador que. E o trabalho já começa agora, né? Porque a série Assim, C acabou, né? para você ter uma ideia, eu recebi hoje uma mensagem do presidente e passei para ele uma situação. Isso é legal para vocês entenderem como a gente trabalha com isso. Agora mesmo, antes do próximo programa que a gente participa hoje ainda, às 3 da tarde, eu vou sentar com ele e para desenvolver isso para o clube, independente da nossa permanência ou não. A gente desenvolve uma relação. Eu falei para ele, a análise que a gente faz é baseada em alguns pontos, né? Na verdade, são 5 pontos. Custo-benefício, capacidade técnica para a divisão, capacidade física, projeção tática, porque é a projeção daquilo que precisa ser desenvolvido e o que a gente tem dentro do mercado para projetar taticamente a equipe, e capacidade de auxiliar na formação da cultura de jogo e gestão dos novos atletas que vão chegar. Então, tem atleta que talvez, por exemplo, na nossa ideia de jogo, no nosso modelo de gestão, permaneça muito também em função de que ele é fundamental para dar suporte para Receber a ficha. Então já tá. O Elvis está aqui, pô, tá na Ponte Preta. Não, então, Então, o Guilherme falou uma coisa, que é isso aí que muitas vezes surpreende. o Elvis do É isso aí que Náutico. muitas vezes surpreende. Pô, mas esse jogador. Pô, mas a Existe gente tem uma análise uma análise criteriosa, onde a criteriosa. gente tem um score de pontuação, que a gente demonstra para o clube qual os motivos, e naturalmente o trabalho em conjunto, né, para que a gente faça as melhores escolhas possíveis, mas entenda que precisa ter uma continuidade de trabalho. Porque você não pode chegar aqui e zerar tudo, né? Por mais interessante e bonito que Totalmente, seja, totalmente. você vai ter que começar um processo todo. Imagina fazer esse processo da linha que a gente citou, didático. Imagina processos ofensivos, a forma didática, desde o momento 1 de novo. Quando você tem todos esses atletas com toda essa carga, essa experiência, você pula aí 10 etapas E a Série B é março, né? ajudar aí muito. Março. Deixa eu fazer uma pergunta, já que está entrando na reta final. Você está com 67 anos, né? 67. Pronto. É sobre etarismo. Sim. Pronto, era justamente a última pergunta que eu faria, então já é por aí. Eu sempre fui. A revista Placar, sempre gostava bastante da época que ela era circulável. E eu lembro de acho que nos anos 90, que tem um guia dos estaduais, aí tinha um treinador chamado Jorge Vieira, não sei se é que Lembro, claro. treinou. Pronto, seu Jorge, exatamente, porque ele tinha treinado o América do Rio de Janeiro nos anos 70 e ele tinha sido recontratado naquele guia do Carioca e ele tinha, se não me engano, 62 anos. Sim. E naquela reportagem, se a minha memória não fala, estou falando uma reportagem de 30 anos, mas eu tenho quase certeza que é dessa forma, é tratado como, basicamente assim, estava desenterrando o Jorge Vieira. Que era como assim, um treinador, como é que um clube do Campeonato Carioca tem um treinador de 62 anos? E você, aqui, nessa entrevista, acho que um trabalho de nota, nos seus últimos trabalhos, dá muitos sinais de que com 5 anos você está mudando. Pelo menos assim que por isso que eu falei, 67 anos, você conviveu com gerações de treinadores que entraram nesse período. A gente, antes de começar a gravação, você até lembrou 91, 92, não foi? O início do seu trabalho como treinador profissional. Não. Foi antes aí? Não, isso na verdade foi quando teve o convite do Santa Cruz. Foi 88. Beirando 40 anos como treinador profissional. Como foi atravessar, primeiro, essa gera... O treinador, Cássio, hoje de maior idade nas 3 primeiras divisões, né? Mas sem dar o sinal, ainda que tenha... Sim, eu tô entendendo. Como é que você enxerga todas essas gerações? Se em algum momento você percebeu o etarismo, porque hoje não parece ter. Hoje, simplesmente, as pessoas acham que trata aqui, parece que é um treinador de 57 anos. Treinador completamente no mercado, mas não
querendo ou não, acho que você está mais perto da reta final como treinador do que... E é assustador, Cássio, antes de Hélio responder, que eu fiquei pensando assim, vamos lá, vamos voltar para o nosso primeiro contato com o Hélio. O Hélio está desde 88, 90, mas o nosso primeiro contato ali é 94, 95, chegando ao Sport 96. Tem uma passagem no Náutico, mas estava naquela, 93, e tem uma passagem mais duradoura no esporte, no campeonato. 97. Isso, 96. Assim, foi pro Grêmio aqui. E aí eu fico pensando, claro, Luxemburgo, claro, Filipão, né? Mas Cantinho, tudo. A gente vai pensando em nomes Sim. e ficaram, né? Ficaram. Pelo caminho. Ó, eu troquei. E alguns até que tiveram uma ascensão profissional maior que a sua, Sim, sim, né? sim. E que não conseguiram Olha, seguir no mercado. a primeira coisa que eu falo até para ele muito isso. Tem vários treinadores da minha idade mais velho que eu, muito mais competentes até do que eu e muito mais vencedores estão em casa. Existe o etarismo. E ele foi criado, começou a ser criado realmente com muita ênfase a partir de 2014. Queira ou não queira, aquela Copa do Mundo levou, O 7-1, você fala. do 7-1 também. Aquela Copa do Mundo e aquele resultado levou a uma imprensa de elite, imprensa de primeira linha, colocar isso como um fato que estava acontecendo e estava prejudicando o futebol brasileiro. Não bateram ninguém, bateram no Filipão, bateram nos grandes, né? Vanderlei Luxemburgo, aí ele pegava a vida particular do Vanderlei Luxemburgo e colocava dentro da sua vida profissional, e aquilo ali foi criando, foi criando, foi criando. Ajudados também, infelizmente, por próprios companheiros, os próprios treinadores. Eu respeito, gosto, tenho consideração, me dou bem com todos, sou muito respeitado por eles, mas tem os treinadores mais jovens também, eles também ajudaram a acontecer isso. Por quê? Toda essa modernidade, eu estou envolvido, mas o poder de decisão é meu. O poder de decisão é meu. Eu não vou transferir para médico, não vou transferir para fisiologista, para preparador físico, para nada. A decisão é minha. E o treinador mais jovem, você entende? E o futebol brasileiro começou a copiar muita coisa da Europa. Só não copiaram uma. Cada ano que passa o treinador da Europa tem mais moral dentro do seu clube. Ele é mais. O head coach, como você falou. Ele é mais decisivo dentro dos clubes. E os nossos treinadores modernos, né, mais modernos, que naturalmente tem muita coisa da Europa interessantíssima, né? A gente bate muito em cima disso. Não copiaram isso, que é manter essa posição de poder de decisão, de decidir. Começou também a transferir. E de influência nas principais decisões. E não tem influência nas principais decisões. Você está entendendo? Isso impacta no campo. Impacta no campo, impacta no mercado, impacta nos valores. E aí começa a acontecer o quê? Vou ser sincero para você. Esse dia foi até um grande amigo meu aqui, me falou, pô, nós estávamos num clube aí, que é o nosso clube, nós falamos do seu nome, e o presidente do clube falou que você é ultrapassado. Está entendendo? Eu nunca conversei com esse presidente. Eu nunca dialoguei com ele sobre futebol. Ele não conhece o meu trabalho. Ele não sabe o que eu sou. E não respeita, inclusive. Porque a pessoa tem pelo menos respeitar. Falar, E a peraí, definição de ultrapassado é única e exclusiva pela idade. pela idade. É uma exclusiva idade. Eu cito uma coisa, né? Vocês têm suas referências. E nós temos referências como grandes comentaristas aqui, grandes, né, pessoal de imprensa, que tenham influência hoje ainda na opinião pública, com 70, com 75 anos. Quer dizer, por que eles podem e a gente não pode decidir? A gente não pode continuar sendo treinador. Você está entendendo? Agora, vou ser muito sincero para vocês. Não me toca nada disso. Mas não me toca. Eu preocupo com os meus companheiros. Eu divido opiniões, discussões com companheiros, tipo Lazzaroni, que graças a Deus saiu, estava muito enfermo, saiu agora do hospital, com o Lazzaroni, com o Zé Mário, com o Mano, com o Vanderlei, com o Filipão. Nós estamos sempre conversando com o Tite, que é uma pessoa de, né, meu Deus, discutimos tudo isso. A minha preocupação é mais com esses companheiros. Não esses que eu estou citando, os companheiros que têm capacidade, que têm a minha. Eu estou trabalhando direto, tem 10 anos, né? Nós estamos direto. Esse ano eu escolhi de segurar 2 meses e meio dentro de casa, mas aí veio o Náutico, não tinha como não vir. Você entende? Direto. Agora eu tenho companheiros que têm mais capacidade do que eu, têm mais títulos do que eu.
daqui a pouco, e foram colocados de lado por causa dessa questão. Agora, no fundo, eu falo para vocês, o mercado que se criou, as condições que se criaram, né? E essa questão que transfere essa responsabilidade, sim. Os treinadores mais jovens podiam ter um comportamento diferente, que aí daria condições para os treinadores mais velhos se manter. Porque hoje, muitas vezes, quando vão me contratar, a OL é um problema, a OL manda demais. Você pode ter certeza, isso eu escuto à vontade. Manda. Mas é o código. Mas é isso que eu falo. Agora. Eu creio que o Ancelotti também mande demais. É o código. É o perfil de gestão. Dizer que alguns clubes precisam do treinador que você dá a chave do futebol a ele. Ei, deixa eu te falar, você falou uma coisa muito alta. Eu não vou citar publicamente, tem lá os seus treinadores, mas eu tenho os clubes, você entende? Que fala assim, olha, tem um dirigente, quando ele ia me contratar, os caras falavam a mesma coisa pra ele, mas fulano, você vai ler Pinheiro do Hélio. O Hélio vem, manda demais, e tá você, vem cá, eu vou contratar ele pra quê? Eu vou contratar ele para mandar, você quer que eu vou sair da minha empresa? Eu tenho minhas empresas, eu vou vir aqui para dentro do clube para cuidar dessa almaiada, mandar ele mesmo. Contratando ele. Eu acho isso mesmo. De carreira mandar. Contratando ele, por isso mesmo. Não, um dos grandes lances do futebol, né? Eu acho que está surgindo inúmeras profissões interessantes, inúmeros cargos ali muito, muito importantes, mas sem capacitação. Muita gente sem suficiente. E muitos. Muita gente querendo simplesmente assumir um cargo. O futebol brasileiro, vocês entenderem, tá tendo alguns cargos que é só título. Com certeza. É só o título. Com certeza. Um exemplo, você tá lá, eu sou o CEO do futebol. Mas que CEO que chega 3 horas da tarde no clube? Que CEO que chega depois que você apresenta? Juntamente com a experiência que esse CEO teve para assumir aqui. Não, isso eu acho assim. Estão correndo muito também. Ele teve problemas consecutivos recentemente. Eu sou muito sincero. Eu tive muito por causa Muito disso. em função disso. Muito Capacitação, falta de assumir as responsabilidades, de querer trabalhar. falta de querer trabalhar, não ter enfrentamento com o grupo. Porque, pô, eu sou comando, tem que ter enfrentamento com o grupo. Eu tenho que criar a situação de estar enfrentando, de estar cobrando, de estar discutindo. Então, é aquilo que eu estou falando. Tem muitas funções no futebol, nesse momento moderno do futebol, muitos, que é só o título, viu? Se você for para as 24 horas dentro do clube, você fala, mas peraí, eu também vou virar isso também. Você também quer fazer um curso ali, né, e vou ficar aqui também, porque é uma maravilha. Você está entendendo? E aí, como eu tenho a minha maneira de ser, o meu comportamento, aí eu não aguento. Porque as pessoas querem a tomada de decisão. Aí ela não vai fazer, eu vou fazer. Eu tenho uma norma, por exemplo, nós temos uma norma, nós trabalhamos aqui, nós não gostamos do trabalho assim, é um período de manhã, nós somos contra, pela manhã, porque tem vários processos. O principal é o sono, né? O sono do atleta é fundamental para a e você dá o dia inteiro para o jogador, como se diz, ele sai do clube meio-dia, ele tem até o outro dia, 7 horas lá, a mulher leva para o shopping, ele vai para então ele não descansa. Quando você quebra o dia, né, ele tem da manhã e repouso em casa, tem que vir trabalhar. Aí você quebra o dia. Ele faz isso aí, ele fica em casa. Você tem sono, tem tudo. É uma coisa muito tranquila hoje que o jogador também de futebol, essa questão de noite, essas coisas, mudou muito. Já mudou muito. A geração mudou. A geração, inclusive, mudou. E assim, ele não tem muita conta. Então, como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer o 7.300? E outra coisa, por exemplo, agora, meu grupo de trabalho, o grupo nosso, staff, né, os jogadores apresentam entre 1h30 e 2h da tarde. O treino começar às 3h30, 4h, né? Meu staff, 10, 10h30 da manhã, tem que estar no grupo todo mundo. Isso. Quem viaja pode chegar às 11, 11h30. Quem não viaja, chega às 10h30. Isso nós estamos. Agora, mas parece que não tem nada para fazer. Quando você vê, já é 3h da tarde, você já está colocando o jogador dentro de campo. E umas coisas que vão surgindo e você vai até lá. Então, quer dizer, essa é uma mudança que eu tenho. Normalmente, quando eu chego nos clubes, isso dá uma meia chacoalhada, né? Complementando, Celso, é só um complemento direto disso, que é o seguinte. Você falou que não sente muito essa questão. Você se preocupa com outros que não conseguiram fazer a curva na carreira que você fez. Porque, assim, eu acho que é um senso, pelo menos, desse mercado que a gente habita, que você hoje é um treinador
mais valorizada até do que há 10 anos atrás, eu acho. Sim, Você sim. deu uma Sim, nova, sim. Dei, uma sim. nova, Dei, uma nova sinceramente, sou guinada, muito né? consciente disso. Eu acho que você vive hoje uma fase tranquilamente especulado na Série B, Certo. tranquilamente. E a porta para a Série A? Você enxerga e você falou que não sente o etarismo, assim, não liga para isso, mas você almeja na sua carreira mais uma Série A, assim, voltar? Almejo. É uma ambição, é um Almejo, objetivo, né? almejo. O Guilherme me ajuda muito nisso. O Guilherme passa muito isso para mim. Pô, pai, quero que é isso, tá louco e tal. Só que eu não tenho inveja de quem tá lá. Sabe Sim. aquela coisa, pô, fulano é pior do que eu. Não, eu acho que todos, cada um tem a sua história, cada um criou, Tem melhores e cada piores, um né? criou a sua oportunidade, né? A vida é assim, né? Nada cai tão fácil, né? E quando cai fácil, você sabe que o cara não consegue estabilizar. E às vezes Esse- cai fácil e precisa voltar toda a caminhada. Você tem Eduardo, É, você deu o exemplo de Eduardo. Eduardo, Eduardo Batista. Eduardo Eduardo, Batista começou perfeito. o esporte voando, Começou Fluminense no e atalho Palmeiras. ali, né? Depois precisou voltar. Precisou E aí está e construindo fazendo de novo. grandes trabalhos. Transformar de novo, né? Porque é um exemplo que Então, você eu vai e sonho sim, volta. eu não vou falar que eu não sonho, porque se eu tiver alguns os sonhos meus da minha vida, eu sou a única coisa que eu não tenho assim. Eu fiquei entre idas e vindas há quase 10 anos na Arábia, no mundo Sim. árabe, né? Não tem mais assim, apesar que agora que tá bom, mas esse momento você tem outra Mas situação que 5 aninhos lá resolve, né? né? Mas a Série A, sim, Quanto, Fred? realmente assim. 5? Porque aí César, o cofre é mais forte. A Série A me empolga, você entende? Mas eu sou muito realista, acho que é, sabe? Eu me sinto. Você acha que é mais fácil chegar na Série A? Algum clube emergencialmente precisando ou você fazendo o trabalho com alguém Eu estou vindo? fazendo o trabalho. Vindo, né? Estou fazendo o trabalho, sabe? Eu até brinco, muitas vezes você dá uma opinião, as pessoas falam assim, pô, ele está se oferecendo, pô, o Náutico. Pô, você imagina bem, um treinador como eu, você começou esse trabalho no Náutico e você consegue estabilizar esse Náutico e você chegar com um Náutico na Série A, pelo amor de Deus, sabe? Não tem preço um negócio desse, porque aí fala assim, pô, porque eu sonho mais com isso, e eu acredito mais nisso. Isso é uma coisa muito de idade, né? A gente, quando entrevistou o Daniel, e a gente questionou o Daniel até de forma até meio dura, assim. Sim. Como é que ele estava largando um time com uma folha que já foi citada aqui, uma folha de brigar pelo acesso? Ele estava ali, G4, muito perto. Ele falou: veja só, na minha carreira, eu ainda estou começando 27 jogos de Série A. É muito tentador. Assim, para ele é uma grande oportunidade ter 27, mesmo que, não, que estava numa situação já de pré-rebaixamento, ele está tendo experiências, elenco, que realmente talvez seja muito importante para a consolidação dele. Você não precisa mais de uma cota de 10 Eu jogos não de Série posso A, falar né? pelo Daniel. Eu não posso falar pelo Daniel, mas eu falo pela experiência que eu tenho, né? Eu acho que o processo que tentou desenvolver, colocar goela abaixo lá no Remo, o Daniel falou, ei, Daniel É. tomar essa peraí, decisão também. que não é fácil você, de uma hora pra outra, você aguentar Aceitar, né? uma estrela, né? O cara mora no Rio, tá lá dentro, então, sabe? E eu também, eu acho que eu dava ali uma, né? Só para quem tá pegando, seria Marcos Braz. Claro. Você entende? Então tem que ter, eu acho que Indica, nós sabemos muito bem, conhecemos muito bem a cidade, conhecemos os clubes, não é uma relação fácil. não é uma só fácil. Quer dizer, então daqui a Seria pouco. como o Daniel. Não seria, porque o Daniel tem um perfil parecido com o nosso de comando, de seriedade, você entende? Então eu acho assim, eu nunca conversei com o Daniel sobre isso, sinceramente. Até nós nos damos muito bem com o Preparador físico, que Mancha, trabalha bem com a gente, ótimo profissional, mas nunca tem que conversar. Mas eu, de longe, como eu conheço o que é o Remo, como eu conheço o que é, eu falei, acho que o Daniel falou assim, o quê? Vou ficar aqui para esse cara daqui a pouco, tanto que. E aí, o que Márcio Braz fez depois? Uma coisa é muito interessante. Futebol conversa. Futebol conversa. Velho, a gente conversou aqui sobre várias coisas, vários assuntos, já deu para entender quão experiente e quão atual você continua se mantendo. Eu queria saber, diante de tudo isso aí, tudo que você já viveu, tantos anos, tantas décadas dedicadas ao futebol, convivendo do mais alto nível, futebol num estágio mais de desenvolvimento, como o caso lá do Oriente Médio. O que é que ainda faz o seu olho brilhar? O que é que ainda faz com que você realmente tenha aquela vontade de despertar cedo, seguir em frente, buscar
esse objetivo? O que é que está faltando ainda? O que é que você almeja ainda? Olha, eu almejo sim, eu almejo fazer grande trabalho. Eu gosto do grande trabalho, eu gosto de ser marcado pelo grande trabalho. É porque que, para mim, Goiás é uma referência na minha carreira. Eu peguei um grupo de Goiás, do Goiás em 99 só com menino, só menino. Eu até brinco. Todos eles ficaram ricos. Josué, Araújo, Fernandão, Alex, Aloísio, né? Então foram quase 2 anos e meio com esse grupo ganhando praticamente tudo que a gente tinha condições de ganhar, né? Série B, e grandes campanhas na Série A, né? Então, o que me almeja hoje é o que me move mesmo hoje, primeiro, é vitória. Eu nunca aprendi com derrota. Não sou totalmente contrário a todo mundo que fala, você aprende cada. Não, eu nunca aprendi. Eu aprendo com vitória. E o que me move mesmo, o que eu falo, é, eu não tenho mais paciência para perder. Não tenho. Quer dizer, então, para mim, eu que eu não tenho paciência para perder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para caramba. Então, eu não tenho, sinceramente, ele sabe disso. Eu não tenho paciência para perder. Quer dizer, então, o que me move no futebol é isso, que é a oportunidade que a gente tem, é um trabalho que eu tenho, uma oportunidade que você tem de você ganhar, de você vivenciar. Para que coisa mais feliz é isso hoje? Eu estou aqui em Recife. Daqui a pouco, nem imaginava nunca, né, que eu ia chegar em Recife e acontecer tudo isso com o Náutico, e eu estou aqui hoje feliz da vida por trazer tanta alegria, né? E essa responsabilidade de você ser questionado, de você ser cobrado, de você ser pressionado, também é o que me move. Sinceramente, eu não tenho problema com imprensa, eu não tenho problema com rede social, sou ativo nas redes sociais, não tenho, porque estimula. A opinião me estimula. Você Porque consome rede social, né? Hã? Você consome rede Posso- social, né? Daqui a pouco você fica tipo, fala, o que é que esse cara tá pensando e tal. Mas você fala, pô, velho, esse cara daqui a pouco falou uma merda que eu tô pensando que seja, mas isso daqui a pouco vai me ajudar pra caramba. E Aham. você entende? Eu gosto do ambiente, eu acho que é bem saudável. Tanto que eu não faço questão de ter meu filho do lado, né? Não por acaso, né? Não É, sei se fazer um filho para é isso. isso aí. Muito bem, a gente chegou ao fim aqui do nosso tempo, não é? Dos nossos Certo. assuntos, nem da nossa vontade de conversar, mas eu queria, mais uma vez, velho, agradecer de coração, tá? A sua generosidade em ceder seu tempo, sua É isso. disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, compartilhar um pouquinho desse tanto de experiência que você já acumulou e também a nos inspirar, velho, porque eu acho que é muito inspirador, ver um cara que tem tanta experiência, tantas conquistas, que já fez tanto pela profissão que ele decidiu seguir e ainda ter tanta vontade, ainda ter tanto a ensinar. Obrigado de coração, Eu- parabéns por tudo e sucesso nos próximos Obrigado. trabalhos. Eu até falei pro meu grupo ontem rapidamente, falei, olha, na despedida, né? Falei, ó, não pensa que eu estou preocupado, que a quinta série está antecipada, né? Não Sim. estou com preocupação nenhuma de passar Natal e Ano Novo longe de casa trabalhando. Não tem, porque vai ter que antecipar, né? Porque não tenho. Você entende? Já passei Ano Novo em aeroporto. Você entende? E tomando um estudante. E um parado. Os caras, não, tem que estar aqui dia 2. Tem que estar, então, tem que arrumar aqui, porque lá não podia. Não, olha, obrigado pela oportunidade. Eu acho assim, o nível da relação, o nível da conversa aqui foi muito bom, porque poucas vezes fala-se de projeto como vocês falam, poucas vezes discute coisas que vocês discutiram aqui, que para nós é tão importante quanto a discussão da escalação, né? Porque a escalação e a escalação, mas, né? E falar de projeto, falar daquilo que um clube pode fazer, de um clube pode crescer, e nós discutimos tudo isso aqui, então foi enriquecedor para mim também. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece de coração. Obrigado também para Guilherme. Parabéns, né, pela caminhada até aqui. É, pô, que você realmente possa usufruir bastante, né, da imensa oportunidade de trabalhar com o que ama e ao lado de quem você ama, né, velho? Então, boa sorte e sucesso também na sua carreira, que seja tão vitoriosa, até mais vitoriosa que a do seu pai. Sem dúvida alguma. Eu acho que dá para as pessoas compreenderem um pouquinho por que que eu tenho um prazer tão grande de trabalhar, por que que eu falo que, olha, eu vou ter paciência para tomar as minhas decisões no futuro, porque realmente a gente está formando uma dupla que vai muito forte, muito gostosa, muito, com uma relação hoje muito tranquila. E sou muito grato por poder ter mostrado um pouco disso aqui
né? Foram alguns questionamentos assim que são muito bons de se discutir. Muitas vezes a gente só para discutir entre a gente, e é muito legal, né, compartilhar isso com vocês, né, compartilhar isso com todas as pessoas. Obrigado mais uma vez e parabéns mesmo Parabéns pelo pelo trabalho nível que do vocês programa. desenvolvem. Obrigado. A gente que agradece, obrigado de coração. Portas abertas. Prontos aqui, então Para fica bem. a gente conversar Isso. mais. É isso aí. Só agradecer a oportunidade, até esse microfone foi alto, hein, meu irmão? Então, nós tava falando na próxima vai ter a cortina, viu? A gente promete que não. É isso, valeu, Ana. Obrigado. Valeu, galera. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.